Olá a todos que nos estão a ouvir desse lado, bem-vindos ao primeiro momento do palco no confinamento. Eu sou a Maria Cartaz e tenho comigo a minha colega de painel, Leonor Gonçalves. E antes de mais, temos connosco a vogal do setor da cultura da Associação Académica da Universidade de Aveiro, Bárbara Bernardino, e a aluna da licenciatura de Música. Com ela, Miguel Santos, aluno da licenciatura de Música também, e o professor João Martins. Não sei se sabem qual é o momento, provavelmente, o nome do nosso momento, provavelmente não, mas o nome é Da Bulha pelas Salas aos Pisos Vazios. E Bárbara, não sei se reconheces esta frase. Da bulha pelas salas aos pisos vazios. Não reconheço essa frase, mas faz-me lembrar alguma pergunta que tu me enviaste. É mais ou menos por aí? Mas é da tua autoria e é um tweet teu. Portanto, queres falar sobre esse sentimento? Vocês investigaram, já estou a perceber. Então, inicialmente, quando voltámos à universidade, depois do primeiro confinamento, não é? Nós tivemos o departamento completamente vazio, na verdade toda a universidade, e para mim foi uma coisa que me custou imenso e confesso que também que me deixou bastante ansiosa. Foi uma coisa super inesperada e ao qual não estava habituada, portanto foi mesmo algo que mexeu comigo. Não estar habituada, imaginem, chegar a uma universidade que estamos habituados a ver cheia de pessoas, a ouvir as pessoas a estudarem no nosso departamento e do nada tudo vazio. Parecia que estava demasiado vazio, mas até parecia demasiado exposto, porque não estava lá ninguém, então foi um bocadinho estranho. E tu, Miguel, sentes o mesmo? Sim, em certa parte, digamos que sim, porque nós, enquanto alunos do DECA, estamos sempre muito habituados a ter o departamento cheio de pessoas. Nós chegávamos ao departamento, tínhamos pessoas, alunos a estudar, professores a passar no corredor e chegou essa fase que não havia nada disso. Simplesmente entravas no departamento, tinhas a tua aula e acabou, saías. E pronto, digamos que tornava-se muito monótono esta nossa vida a partir da quarentena e a partir desde que começou a pandemia. E principalmente à noite, que era quando nós queríamos estudar, pronto, era muito difícil. Departamento totalmente encerrado, não tínhamos acessibilidade nenhuma ao departamento e lá está. Era e torna-se somente difícil isso. estudarem em casa, não é? Exatamente, exatamente. Por exemplo, no meu caso em específico, não, porque lá está, eu sou guitarrista e consigo perfeitamente estudar em casa e até altas horas da noite. Para mim não há qualquer problema. Mas para alunos como, por exemplo, pianistas, que se calhar muitos deles não têm instrumento em casa, torna-se mais difícil, até alunos de percussão. Pronto, e a partir daí foi, digamos que, uma luta para nós conseguirmos voltar à normalidade no nosso departamento, para conseguirmos todos ter a oportunidade de estudar e conseguir andar para a frente com isto. Exato. E mesmo as aulas, professor, como é que foi ver as suas aulas reduzidas a metade dos alunos? Em primeiro lugar, agradeço o convite para estar aqui presente a falar convosco e de facto isto apanhou-nos a todos de surpresa, não é? Foi completamente inesperada esta questão da pandemia e que nos colocou assim desafios diversos e bastante profundos, nomeadamente se falo, por exemplo, nas minhas aulas, cuja premissa principal é fazer música de conjunto, portanto as duas disciplinas principais que dava, tanto como de mestrado como orquestra de jazz, lá está, era fazer música em conjunto com muitas pessoas juntas dentro do mesmo espaço e foi super complicado gerir essa situação. No entanto, eu diria que os músicos e as pessoas que trabalham no departamento de comunicação e arte têm acho que têm um bocadinho de vantagem, que é a parte criativa, não é? E de facto houve imensa criatividade por parte de toda a gente, de parte dos professores e dos alunos, para tentar dar a volta à situação.
E eu lembro-me que, inclusivamente, conseguimos, o ano passado, promover alguns concertos de conjunto, conseguimos colocar as pessoas todas a tocar em conjunto, obviamente de forma virtual, obviamente à distância, cada um gravou a sua parte à distância a partir de casa, mas lá está, fruto desse não baixar dos braços e dessa criatividade que conseguimos estas soluções, eu e outros colegas, para lá está, contornar esta questão de ficarmos todos de repente presos em casa. Exatamente. E no seguimento do que o professor estava a dizer, da música ser música coletiva, e no fundo a música tem um poder de mobilizar os sentimentos e de unir as pessoas. Portanto, Miguel, quais foram as maiores dificuldades que sentiste em relação a isso? Ora bem, digamos que quando começou a pandemia, pronto, começou a entrar num mundo que eu desconhecia totalmente. Aulas virtuais de instrumento, gravações para o professor, pronto, isso já existia, mas não de uma forma tão regular. E digamos que isso foi tudo uma surpresa que, pronto, foi a descoberta de um novo mundo. O que mais me custou foi aquilo que o professor João Martins disse, que é música de conjunto. Pronto, termos projetos com outras pessoas que, lá está, limitou-nos muito os ensaios, limitou muito os concertos, e nós temos uma cadeira na universidade, em licenciatura, que é música de câmara. Pronto. E tudo isto foi bastante difícil, porque lá está, nós temos que juntar várias pessoas a tocar e fomos avaliados através de vídeos de música de câmara. Pronto, e digamos que isso foi um bocadinho o ponto mais difícil, se calhar, da licenciatura que eu tive, porque as gravações para juntar 2 ou 3 ou 4 instrumentos torna-se um bocadinho mais complicado a nível virtual do que presencial. E digamos que nós estamos só a focar-nos na nossa parte, não estamos sequer, se calhar, a ouvir outros instrumentos como se fosse presencialmente. E digamos que foi mais por esse meio que foi mais difícil, a junção de instrumentos, as gravações que acabam-se por tornar um bocadinho cansativas, porque lá está, quando temos gravações, o nosso intuito é fazer aquela gravação perfeita, pronto. E se falhamos uma nota, ok, vamos ter que gravar tudo outra vez. Exatamente. E por um lado é bom porque nos torna mais perfeccionistas, mas por outro parece também um bocado fake, não é? Digo exatamente. Eu. Não sai natural. Muito mais cansativo. Digamos que, por exemplo, nós temos um concerto, ok, no concerto aquilo que saiu é aquilo que vai sair, acabou, pronto, está feito. Nas gravações não, nós temos que estar ali a insistir, ok, isto tem que estar perfeito, falhei esta nota, não fiz esta dinâmica, pronto. Mas isso acaba por ser um pouco proveitoso para vocês, porque... Sim, claramente, porque... Não há falhas, não é? Exatamente, nós temos que ser o mais perfeitos possível para atingir o melhor objetivo, a melhor performance naquela peça, naquela obra, naquele estudo, o que quer que seja. E digamos que isso aí é um bom método, aliás, um dos melhores métodos para nós atingirmos esse patamar, digamos assim. E tu, Bárbara, quais foram as maiores dificuldades que sentiste? Então, a primeira dificuldade foi deixar de ter trabalho, não é? Porque nós, músicos, trabalhamos imenso em conjunto, na orquestra, música de câmara, como o Miguel disse, e não falo só nas disciplinas que temos na universidade, falo também de trabalho fora da universidade. Deixámos de ter isso tudo, então esse contacto que tínhamos com as outras pessoas, fazer música para outras pessoas e com outras pessoas, deixou de existir e foi um bocadinho difícil de lidar. Relativamente às unidades curriculares que nós tínhamos em conjunto, eu nem cheguei a ter música de câmara por gravações, mas alguns colegas meus tiveram e sinto que fez imensa falta, porque música de câmara é uma cadeira bastante importante na nossa formação, aliás, é das bases do nosso curso, e a outra é a orquestra, que deixámos completamente de ter, e a orquestra, que é aquilo que me dá mais gozo de fazer, tocar em conjunto com muitas pessoas, e foi bastante chocante
não ter isso, ou melhor, deixar de ter radicalmente, uma vez que gosto imenso e que é a base do nosso curso. Portanto, yeah. Com o novo regime de ensino, Bárbara, quais é que foram os impactos positivos que tu retiveste? Então, relativamente às aulas à distância, por exemplo, Exato. sinto que, assim, tínhamos que aproveitar mais, porque, por exemplo, eu tinha aulas via Zoom, ou seja, 40 minutos, não havia espaço para estar a conversar com o professor sobre outras coisas, tínhamos que fazer rentabilizar muito bem a aula, e acho que o facto de estarmos em casa nos fazia, e não ter as outras disciplinas, nos fazia ter mais tempo para nos dedicarmos ao nosso instrumento. Portanto, acho que eu vejo isso como um aspecto positivo. Um aspecto negativo foi que, lá está, aulas online, acho que para músicos é bastante difícil, a precisão deixa de existir tanto, não é? O som que passa é completamente diferente por um telemóvel ou por um computador do que quando é presencialmente, não é? Portanto, essa correção por parte de um professor deixa de ser tão precisa, e isso depois, quando passamos para o presencial, nota-se de facto. Isso foi um impacto negativo. E pronto, acho que posso só destacar estes, que foi os que senti mais. E para ti, Miguel, qual é que foi o impacto mais positivo e mais negativo que tu sentiste neste regime? Foi um bocadinho do que a Bárbara disse, digamos, não termos, relativamente ao aspecto negativo, foi não termos aquela proximidade com o professor. A transmissão de informação era muito mais difícil, porque lá está, depende do método que adotássemos. Se fosse por vídeos, lá está, tínhamos essas nuances todas que eu já disse, mas a transmissão de informação do professor, se calhar, não era tão assertiva, não era tão completa como se fosse na aula. Pronto. E relativamente ao aspecto positivo, acho que a nossa independência, acima de tudo, tornou-nos muito mais independentes, muito mais assertivos naquilo que fazemos, porque tínhamos que trabalhar de forma mais regular ainda, tínhamos que explorar outros meios para atingir uma boa performance, acima de tudo. E foi uma iniciativa nova, foi, digamos, um mundo novo que nós descobrimos, porque lá está, não estávamos à espera, e nós, enquanto músicos, tivemos que estar preparados, tivemos que arranjar soluções para ultrapassar esta pandemia, digamos assim, e penso que foi, acima de tudo, a independência que nos tornou ainda mais fortes. Ok. Professor João, considera que houve algum fator ponderante no que tange a motivação dos seus alunos? E se caso tenha detectado essa desmotivação, o que é que fez para colmatar esta situação? Sinceramente, devo ter tido alguma felicidade então com os meus alunos, porque não senti assim uma desmotivação, pelo menos face às tarefas que foram sendo propostas, não é? Como alternativa. É óbvio que isto afetou toda a gente, sobretudo a nossa convivência social e mesmo a parte académica foi amplamente prejudicada, mas falando da motivação, não sei, se calhar o melhor é perguntar mesmo aos próprios alunos, que está aqui a Bárbara e o Miguel, se sentiram ou não desmotivados ou não. Eu da minha parte, se me perguntam se os alunos corresponderam às tarefas que foram propostas em alternativa, eu diria que sim, não houve nenhum que não fizesse. Agora, se estavam mais ou menos motivados, não sei, mas deduzo que, pelo menos pelo facto de terem correspondido às tarefas, que estariam minimamente motivados. Agora, e pegando um bocadinho nas palavras da Bárbara e do Miguel, fazendo um pequeno balanço as coisas negativas são, ou menos positivas, são óbvias, não é? A Bárbara e o Miguel já o disseram, todas essas questões, sobretudo ligadas à música e sobretudo a questão da música de conjunto, não é?
são naturais e são óbvias, mas de facto há aqui um conjunto de pontos positivos que nós temos que retirar claramente no meio disto tudo, sem dúvida absolutamente alguma. Uma delas, por exemplo, o Miguel já disse, a questão do estudo individual, não é? Fê-lo ser até mais perfeccionista e o facto de conseguir observar o seu estudo e a sua performance, não é? Através das gravações e perceber, não, isto não está bem, isto vou ter que repetir que falhei aquela nota. Às tantas obrigou-nos a ser mais exigentes connosco próprios, não é? E o facto de repente começarmos a olhar de fora para dentro, para o nosso trabalho, eu acho que é um fator super determinante, porque eu costumo dizer isto, e cada vez mais acredito nisto, é que nós somos os nossos melhores professores, não há dúvidas absolutamente nenhuma sobre isto. Nós somos as pessoas mais exigentes connosco próprios. E estas ferramentas, lá está, permitem-nos ter um olhar externo, não é? Ver as gravações e perceber, não, mas afinal aquilo não está tão bem como eu pensava, portanto vou repetir. Eu acho que isto é um ponto positivo, claramente. O outro tem a ver mais com a valorização de coisas que nós dávamos por adquiridas e de pré-existentes, não é? O facto de nós, só o simples facto de estarmos juntos com outras pessoas, não é? Nós já dávamos isto como algo adquirido e inato na nossa relação, na nossa sociedade. E de facto acho que começámos a valorizar muito mais isto a partir de agora, não é? E valorizamos sempre, por exemplo, quando voltámos todos a conseguir fazer música em conjunto e quando presencialmente, não é? Quando começámos a conviver outra vez, obviamente com as devidas regras, mas julgo que toda a gente deu esse valor, não é? E às tantas começámos lá está, a prestar mais atenção a este detalhe e sobretudo na preparação, por exemplo, na parte académica, na preparação dos momentos de música de conjunto, de orquestra, etc. Nós tirámos daqui, começámos a fazer render o tempo muito melhor, pelo menos eu sinto isso, que é, por exemplo, nós agora tivemos a preparação de um concerto com um saxofonista internacional convidado no âmbito do Campo Jazz, do festival organizado pela Universidade de Aveiro, e grande parte dos nossos ensaios foi feita à distância, ou seja, eu ia mandando as peças para casa com os áudios e os midis, etc., para o pessoal estudar por cima, e de facto, quando nós íamos ter muito pouco tempo, porque nós começámos a preparar ainda dentro do confinamento, e quando começámos os ensaios, nós tivemos cerca de um mês de ensaios, tivemos que fazer render aquele tempo, e claramente que toda a gente estava nesse espírito, toda a gente tinha estudado os papéis em casa, toda a gente percebia que era determinante aproveitar aquele tempo, não é? Valorizar ao máximo o tempo. Exato, sentir uma maior motivação então neste segundo regresso às aulas. Sim, eu diria que sim, pelo menos lá está, fruto desta valorização, não é? De repente, isto é quase uma dádiva, agora de repente estarmos todos juntos outra vez, não é? Daí essa motivação. E falando na última questão dos pontos positivos, que claramente isto aconteceu, foi obviamente o contacto com as novas tecnologias e o desenvolvimento com as novas tecnologias, nomeadamente a parte toda de áudio e audiovisual e de tudo que nós já falámos, e que pôs o músico, falando concretamente do músico, pôs o músico em contacto com esta realidade e fê-lo obviamente avançar, diria que a ciência evoluiu uns anos, e a própria ciência do próprio músico, não é? Foi ele ter contacto com estas realidades todas e de compreender melhor a sua posição às tantas no meio artístico e na própria sociedade. Mas até agora só referiu aspectos positivos e negativos. Quais foram os pontos negativos que consegue? São aqueles que a Bárbara e o Miguel frisaram há bocadinho. Basicamente é isso, a falta de contacto, não é, com os colegas, a sentir a energia dinâmica à nossa volta de pessoas que partilham connosco, neste caso o estudo de uma determinada arte, o facto de não conseguirmos fazer música em conjunto, não é, verdadeiramente, ou na verdadeira acessão da palavra,
E obviamente depois as questões todas sociais a isso associadas, não é? O facto de repente estarmos com esta pressão e depois obviamente nós como artistas temos esta pressão acrescida, não é? Nós vivemos de expor a nossa arte publicamente com imensas pessoas à nossa frente e de repente deixámos de o poder fazer, pelo menos nos moldes em que estávamos habituados. E isso obviamente que de repente para uma grande nuvem cinzenta na nossa cabeça, tipo, e será que isto vai ser assim para sempre? Será que isto, não é? Pomos em causa uma data de coisas que nós dávamos por adquirido. E pronto, pronto, e há esses fatores negativos, mas acho que acima de tudo temos que encarar pela como, positiva. Exatamente. acho que temos que fazer esse esforço e há muita coisa positiva que nós temos que tirar daqui, naturalmente. Deixem-me só aqui referir uma coisa. É engraçado o professor ter sentido isso relativamente a este segundo confinamento, à unidade curricular que dá, porque para mim aconteceu exatamente o contrário. No primeiro confinamento eu até estava bastante motivada e com a cena toda do regresso às aulas, não sei o quê, dei muito mais de mim, e o segundo confinamento, o ter que voltar outra vez atrás, deixou-me muito mais insegura e muito mais desmotivada. Portanto, é engraçado, isto muda com a sorte das pessoas. Lá está, o professor ter sentido isto, meninas, como vocês já viram, não é uma coisa que acontece com toda a gente. Comigo aconteceu o contrário, deixou-me mais insegura, deixou-me com muitas dúvidas, porque do nada perdes tudo outra vez, e o que é isto, e o que é que vai ser daqui para a frente. Portanto, aqui também podemos retirar que a forma como cada um reagiu a estes confinamentos foi diferente. Pronto, só queria acrescentar isto. Obrigada. E então agora, para terminar o nosso momento, tenho uma pergunta para os três, que é: que ensinamentos ficaram do momento pandémico no mundo da música? E da cultura em geral. Sim. Que aprendizagens tiveram, O quê? Que aprendizagens conseguiram tirar, por exemplo, como o Miguel referiu, que ganham independência. E o professor referiu o avanço nas tecnologias, os artistas terem a nova realidade das novas tecnologias. Além disso... Assim, o que destacam mais cada um? Pronto, as senhoras primeiro. Engraçadinho. Bem, como já referiram, tudo aquilo que eles disseram é bastante notório, essa parte de termos que nos adaptar muito mais às tecnologias, ao uso das mesmas, o estudo individual ser muito mais eficaz, digamos assim, muito mais independente, mais rigoroso. Eu, por acaso, vou um bocadinho mais para o aspecto negativo. Eu acho que isto também nos fez relembrar que o nosso mundo também é um bocadinho instável, infelizmente, e que se calhar até estávamos a caminhar para uma coisa mais ou menos boa e que agora temos que voltar tudo outra vez. Portanto, nesse aspecto, eu retiro isso da pandemia, não é? Mas não sei, acho que foi bom para nós pensarmos que, como o professor João disse, nada é garantido e que temos-nos a nós, temos ao nosso instrumento, tipo, podemos fazer música na mesma, claro que é diferente, mas conseguimos aproveitar sempre onde quer que estejamos e com quem quer que estejamos, portanto. Ok. Professor Miguel, não sei quem é que quer falar. Eu posso falar, depois a professora acaba. Pronto, é um bocadinho também do que a Bárbara disse. Acho que só nos fez bem porque descobrimos um novo mundo. Não estávamos preparados para isto e se calhar, se porventura daqui a uns anos, esperemos que não, se acontecer outra vez algo deste género, já estamos minimamente preparados para o que aí vem, enquanto que agora foi uma surpresa. E não sentiram nenhum apoio por parte de... Exato, isso era outro aspecto que eu já ia salientar e foi aquilo que a Bárbara também disse. Com esta pandemia nós se calhar descobrimos que estávamos um bocadinho sem teto, por quer apoio à cultura, quer apoio entre nós de músicos, porque lá está,
correu mundos, correu notícias, correu tudo, a falta do apoio ao setor cultural, digamos, no nosso país. E isso também fez, acho que a todos nós, abrir um bocadinho os olhos, porque lá está, nós somos músicos que temos que trabalhar para nós e se calhar se não tivermos ajuda de outrem, fica um bocadinho difícil. Mas isto da pandemia foi mais uma luta e para todas as outras pessoas perceberem que realmente a música, a cultura em Portugal é muito importante para todos nós, para o nosso país. É um dos fatores que se destaca também no nosso país e foi muito Pela por aí. Pela qualidade dos artistas. Exatamente, temos muita qualidade em Portugal e acho que temos que valorizar isso, temos que destacar acima de tudo os talentos que nós temos em Portugal. E lá está, apesar disto da pandemia ter sido visto como uma negatividade absurda, penso que podemos tirar também bons aspectos disto. Exato. Exatamente. Tivemos novas aprendizagens, damos valor a novas coisas que se calhar eram bastante simples para nós no passado, como por exemplo tocávamos com uma pessoa e pá, tivemos 4, 5, 6 meses sem tocar ao lado de uma pessoa, um absurdo, e quando chegamos voltamos a tocar, parecia que estamos a descobrir novamente que era tocar ao lado de uma pessoa com outras pessoas, sentimos aquele nervosismozinho que é acima de tudo bom e isso, pronto, acho que isso é de salientar e de destacar no meio disto tudo. Muito bem, é um bocado na linha que a Bárbara e o Miguel já disseram, e obviamente o balanço que eu já fiz sobre aquilo que de positivo se retirou para a parte da música e a parte do ensino da música em particular, a questão das tecnologias, a questão de valorizar o tempo que temos, etc. Mas de uma forma global eu diria que esta pandemia trouxe-nos alguns ensinamentos, e nomeadamente pelo respeito que houve claramente de toda a população portuguesa pelas instituições governamentais e vocês, ainda por cima, fazendo parte da licenciatura da Administração Pública, acho que já devem ter discutido isto certamente amplamente, e de facto isso veio ao de cima, acho que de uma forma geral toda a gente respeitou, porque se não houvesse este respeito isto teria sido uma catástrofe ainda de dimensões inacreditáveis, não é? Portanto, obviamente que nem sempre concordamos com todas as decisões, não é? E o Miguel próprio disse que nomeadamente sentiu esta questão do apoio à cultura, etc. E é verdade, pronto, mas de uma forma geral, pelo menos as grandes regras que nos impuseram e fez-nos olhar de uma forma diferente para a sociedade e agir como tal, agir como sociedade. Eu acho que este sentimento de coletivo, acima de tudo, acho que veio ao de cima. E puxando agora esta questão do sentimento coletivo, eu acho que é algo que nós daqui para a frente vamos necessariamente ter de valorizar precisamente as coletividades, as associações culturais que estão, pronto, que sofreram obviamente com isto tudo, e que vamos ter que necessariamente valorizá-las, e isso já o fazemos certamente, mas vamos ter todos de fazer a nossa parte de apoiar, seja a nossa associação da nossa terra, a nossa coletividade, seja a associação académica, seja todo tipo de associações, não é? Que juntam um conjunto de pessoas por um determinado motivo. Eu acho que têm de ser apoiadas e têm que ser fortalecidas, porque percebemos o quão importante elas são, não é? No meio deste contexto todo. Portanto, eu diria que a nível social, esses são os maiores ensinamentos que ficaram. Exatamente, até porque a música e a cultura acabou por nos salvar no confinamento, que era a única coisa que nós mantínhamos contacto e acabava por não fazer sentir-nos tão sozinhos. Exato, acabava por ser um refúgio. Exatamente. E os músicos nesse aspecto tiveram um papel preponderante, não é? Exatamente. Oferecendo cultura, não é?
Não pararam, nunca pararam. Exatamente, exatamente. Pronto, antes de terminarmos, queríamos agradecer mais uma vez a presença dos três e espero que tenham gostado, como certamente nós gostamos. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada, Eu que meninas, e agradeço. parabéns pela iniciativa. Obrigada. 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 Obrigado.